Oi pessoal, agora é hora de falar sobre slides. Eu quero evitar que vocês matem o público de tédio. Podem acreditar, um slide feito da forma errada tem o poder de destruir as pessoas. O objetivo então aqui é ensinar vocês a fazer slides mais eficientes e existem algumas técnicas básicas para isso. Vamos partir aqui de um princípio magno, lembrando lá o contexto das imagens diretas do Shakyamuni Buda. Lembre-se, um slide é igual a uma ideia. Eu vou repetir. Para cada slide que vocês produzirem, coloquem apenas uma ideia por slide. Isso facilita muito construir imagens diretas e melhora muito a capacidade de comunicação com o público, porque vai ficar mais fácil as pessoas entenderem o que você quer falar e guardarem a mensagem também. Para ajudar então na construção desses slides eficientes que contêm só uma ideia por slide, agora a gente vai brincar de oftalmo. Eu vou mostrar pares de slides para vocês e vou perguntar se melhora ou piora. É igualzinho no exame de vista. A gente pode se perguntar, por exemplo, se o contraste é importante. Imagina um slide assim. Vocês conseguem ler alguma coisa aqui? E agora? Melhora ou piora? Naturalmente melhora, né? Quando vocês construírem um slide, principalmente um slide que tem texto, prestem muita atenção se esse texto se destaca em relação ao fundo. E por falar em fundo, será que eu posso usar uma imagem de fundo nos slides? Tudo bem, eu sei que biólogo adora os bichos, as plantas e os micro-organismos com que trabalha. Só que, gente, uma foto do seu modelo de estudo cabe melhor em outras partes da sua palestra e não no fundo dos slides. Fica impossível ler um slide, seja texto ou gráficos, fazendo esse tipo de contraste horroroso. Melhora ou piora? É óbvio que melhora, né? E será que é melhor investir mais em textos ou imagens? Vamos imaginar um slide com esse texto daqui. Na teia trófica estudada, o guano representa a base do sistema. No primeiro nível temos ácaros, larvas e colêmbolos, que se alimentam diretamente de guano. No segundo nível, pseudoescorpiões, opiliões e besouros se alimentam dos consumidores primários. Por fim, no terceiro nível, aranhas e heterópteros se alimentam dos consumidores secundários, sendo que os heterópteros podem ser consumidos por opiliões e também pelas aranhas. Gente, será que não teria uma forma mais eficiente de passar essa mensagem? Por exemplo, através de um diagrama? Melhora ou piora? Então, evitem texto nos slides. Coloquem o mínimo necessário de texto. E ao invés de frases e parágrafos, façam diagramas. Fica muito mais fácil de entender. E voltando para o assunto das imagens, será que eu posso usar qualquer imagem no slide? Por exemplo, eu vou lá e jogo essa foto aqui no slide e falo, Marco, eu não preciso da ajuda de um fotógrafo. Para quê? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera embutida no celular, é só ir lá, tirar uma foto e botar no slide. Sabe de nada, inocente. Não é tão fácil assim tirar fotos, muito menos fotos para serem usadas em um contexto profissional, de convencimento. Melhora ou piora? Agora sim dá para entender que é um caju, né, que eu quero mostrar. Lembre-se então de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas tem que ser uma imagem boa. E não, GIFs animados não são imagens boas. Fujam dos GIFs. Se você coloca um negócio desse no seu slide, pode ter certeza que ninguém mais vai ficar prestando atenção no que você está dizendo. A atenção das pessoas vai ser completamente atraída para aquela figurinha animada. Tudo bem, vamos pensar em gráficos agora. Afinal de contas, em palestras científicas, gráficos são grandes aliados na comunicação. Imagina, por exemplo, que eu quero demonstrar que
a presença dos alunos na disciplina, ou percentual de presença, influencia a nota final que cada um tirou. Daí eu vou lá e apresento a variação da presença em função da variação da nota, ou vice-versa. Tudo bem, dá para ter uma ideia se há uma relação entre as duas coisas ou não. Só que melhora ou piora? Muito mais fácil, nesse caso específico, apresentar um diagrama de dispersão. Ou seja, ao incluírem gráficos nos slides, pensem muito bem qual é o tipo de gráfico mais adequado para aquela mensagem específica, para aquele resultado, e pensem, acima de tudo, dentre os tipos que são adequados para aquela mensagem, qual é o tipo mais simples que eu posso colocar, que passa a imagem mais direta para o público. E sim, não encha o slide de texto. Não faça isso. Imagina só um slide assim. Durante uma apresentação, a sua plateia deve ouvir o que você está explicando e, ao mesmo tempo, entender a mensagem através de imagens diretas apresentadas nos slides. Se você colocar texto demais nos slides, sua plateia ficará dividida entre te ouvir e ler o que está escrito. Provavelmente, eles acabarão lendo o slide e nem prestarão atenção a você. Sua presença se tornará redundante e desnecessária. Um robô poderia fazer perfeitamente o mesmo serviço. Ou então, eles tentarão ler e ouvir ao mesmo tempo, o que é absolutamente ineficiente. Não é doloroso ler textos longos em slides? Agora mesmo, vocês estão me ouvindo ou lendo? Gente, numa apresentação oral, você é a legenda. Você não precisa colocar a legenda em diagrama, em mapa, em gráfico, em nada disso. Você não precisa de texto praticamente. Você está falando ali com o público ao vivo. Então, o slide tem que complementar a sua fala. Você vai colocar no slide coisas que seriam complexas demais para explicar verbalmente. Mas você não precisa fazer legenda. E você precisa se preocupar com a fonte que usa. É o velho dilema das fontes serifadas e das simples. Pensando nesse slide daqui, eu vou fazer uma mudança e aí de novo vocês me dizem se melhora ou piora. Melhora muito, né? Então, ao fazerem slides, prefiram fontes não serifadas. Vou reforçar de novo. Evitem texto, mas se tiverem que usar texto, escrevam com fontes não serifadas, que não tem aqueles rabiscos, aquelas perninhas, e portanto são muito mais fáceis de ler numa tela. E o esquema de cores é fundamental numa palestra. Cores são comunicação, elas mudam o humor das pessoas e principalmente elas mudam a predisposição das pessoas em receber e digerir a sua mensagem. Existe toda uma teoria das cores em comunicação e eu sugiro fortemente que vocês estudem essa teoria, tanto para saber quais cores usar para passar qual tipo de mensagem, quanto para descobrir como é que vocês podem combinar as cores de forma que vocês tenham slides elegantes e bonitos e, acima de tudo, eficientes. Vale lembrar também que o seguro morreu de velho. Preste atenção às condições da apresentação. É que nem aquela lição que o Ra's al Ghul deu para o Batman no filme. Por exemplo, descubra qual computador vocês vão ter disponível para a apresentação. Quem dá muita palestra sabe que, dependendo do lugar que você vai, as condições variam desde um computador pré-histórico com, sei lá, o Windows 3.1, até um computador que faz você se sentir na Batcaverna. Descubra também o tipo de projetor que você vai ter disponível, ou até se você não vai ter projetor nenhum disponível. Também existem situações em que você dá palestra sem slides. Mas se você puder usar slide, saiba se o que você vai ter à mão é um retroprojetor, um carrossel de slides ou até um projetor multimídia. No caso de um projetor multimídia, descubra quais são as conexões disponíveis. Existe toda uma variação aí de conexões sendo usadas hoje em dia e elas fazem muita diferença, principalmente levando em conta qual é o tipo de porta de saída que o seu computador tem.
E use templates. Existem templates de slides para PowerPoint e Keynote, que são os dois programas mais usados, para quem tem PC ou Mac. E além desse basicão, vocês podem encontrar templates maravilhosos em sites de design, como o Canva e o Pictochart. Lá vocês encontram então templates que vão muito além do básico e que são aplicáveis a diferentes tipos de mensagem e diferentes tipos de público. Recomendo que vocês explorem, ou arrisquem, ousem, tentem fazer coisas diferentes. E se possível em palestras, evitem áudio e vídeo. Essa é uma das maiores fontes de estresse em palestras de congresso. Em 99% das vezes, se você colocar um áudio ou um vídeo embutido na palestra, isso vai dar pau na hora H. Existem várias formas disso dar errado. Tem a ver, por exemplo, com a versão do programa de slides que você usou e a versão que está disponível no local da apresentação. Tem a ver também, até no caso de versões iguais e compatíveis, com quais codecs estão instalados lá no computador da apresentação. Se possível, se te derem essa opção, sempre use o seu próprio computador para apresentação. Mas em muitos congressos, especialmente aqueles que têm sessões paralelas, essa opção não é viável. Você vai ter que entregar um dia antes a sua apresentação já pronta e seja o que Deus quiser. Por isso eu recomendo salvar sempre em PDF as suas apresentações na hora de apresentar em congressos. O formato PDF é aquele que diminui ao mínimo tolerável as possibilidades de dor de cabeça com incompatibilidade. E mesmo se você usar um PDF, dá para fazer pseudo-animações. Ou seja, você pode fazer, por exemplo, 3 versões de um mesmo slide com diferenças entre si, em que dão a impressão de que, por exemplo, tópicos estão surgindo na tela. Versões mais novas do Keynote e até mesmo do PowerPoint permitam que você faça isso de forma automática, transformando transições e animações da apresentação em PDFs detalhados. Outra dica que eu dou é evitem usar o laser pointer. Não existe nada mais eficiente para deixar óbvio o nervosismo do apresentador do que ficar tremendo com a ponteira laser na hora da apresentação. Usem recursos para destacar coisas que são importantes na apresentação, mas recursos que estão embutidos dentro da própria apresentação, como, por exemplo, fazer um círculo aparecer em alguma área do slide. Ou setas também. Dá para ser criativo nesse ponto. E como é que vocês podem aferir o resultado de uma palestra? Existem aspectos qualitativos que te ajudam a perceber se você cumpriu bem a missão ou não. Se o público fizer perguntas sobre a mensagem, isso é um mau sinal. Você não soube se comunicar direito. Já se as perguntas forem sobre o assunto da palestra, isso é um bom sinal. As pessoas entenderam a sua mensagem. E se você receber perguntas sobre implicações da descoberta que você acabou de reportar, isso é um ótimo sinal, porque as pessoas não só entenderam a mensagem, como você conseguiu criar condições para elas até refletirem sobre a mensagem durante a própria palestra. E faça ajustes em tempo real. Perceba se o público está dormindo, se o público está engajado ou não, se o público está gostando da palestra ou odiando a palestra. Sinta o seu público em tempo real durante uma apresentação de congresso. Não se esqueça. Um slide igual a uma ideia. Use o mínimo necessário de texto nos slides. Prefira imagens lindas e eficientes. Preste atenção a cores, fundo, contraste e fonte. Evite problemas tolos. Dá para tomar um monte de medidas de segurança que diminuem a chance de você ter uma pane geral na hora da apresentação. E durante a apresentação, sinta o seu público. Por exemplo, mude o tom de voz, mude a velocidade da sua fala de acordo com o que você está percebendo que está acontecendo com as pessoas. E acima de tudo,
antes de apresentar uma palestra em um congresso, pratique e depois que você achar que está bom, pratique mais um pouco.